Telas comentadas do EPROC. Bloco 5, a respeito da automação de tramitação processual. Esse é o bloco de número 5 e último, fique tranquilo, fique tranquila. Último bloco sobre o tema criação de regra de ATP. Nos blocos anteriores, eu falei a respeito das automações, de criação, importação, exclusão, edição, do começo do formulário. Esse formulário foi dividido em 4 partes. Aqui é a parte 5 do tema ATP, mas do formulário é a parte 4. O formulário em si foi dividido em 4 partes. Essa é a 4ª parte e última. Sobre o tema ATP é o 5º bloco. Sobre o formulário é a parte 4. É a parte final do formulário. Um formulário extenso, cheio de campos. Quem não conhece se assusta. Meu intuito aqui é diminuir o seu pavor a respeito dessa tela. Nos blocos anteriores foram faladas as partes mais importantes desta tela. Os localizadores e o comportamento dos localizadores, né? Foi falado dos localizadores e o comportamento. Foi falado do gatilho que dispara a regra e foi falado das ações ou tarefas que o EPROC faz para você. Ações ou tarefas. Agora vamos para a parte final do formulário. Filtros opcionais. Aqui o botão salvar ao final do preenchimento do formulário, basta clicar em salvar. Esse botão aqui estará no topo ou no final do formulário. Quando o usuário termina de preencher o formulário de criação de ATP, ele clica em salvar. Na parte final do formulário, que é essa que está nesse vídeo, existem filtros opcionais. Dentre esses filtros opcionais destacam-se a possibilidade de separar processo por classe, a possibilidade de separar processo por situação, a possibilidade de realizar regras que envolvam prazos. E a parte mais importante está aqui. Classificador de conteúdo. Se você já assistiu ao vídeo de classificação de conteúdo e sabe como fazê-la, é aqui que você vai utilizar a sua classificação de conteúdo. O EPROC vai ler uma petição e, com base nessa leitura, ele vai poder executar uma regra. Ele vai poder, por exemplo, ler o conteúdo da petição, botar o processo num localizador. É possível que você faça uma regra que haja uma inclusão de um localizador, que o processo, a partir da leitura do conteúdo, ele troque o localizador, ele lance um evento, e prepare uma minuta. Veja o que o sistema pode fazer para você. Então, aqui está sem dúvida o destaque dessa parte final dessa tela, o classificador por conteúdo. Os campos mais importantes da tela de criação de uma ATP são os que envolvem os localizadores e os gatilhos. Na sequência, o usuário pode escolher um dos filtros opcionais para complementar as regras. Dentre os filtros, sem sombra de dúvida, o destaque vai para a classificação por conteúdo. O sistema pode ler documentos e, a partir disso, permitir a realização de tarefas como a inclusão de localizadores, eventos e minutas. É impressionante. Aqui, a velha figura do dígito verificador. Quando a secretaria não consegue estabelecer relações diplomáticas para dividir o volume de trabalho, sobra para o dígito verificador. Então, quem ainda trabalha com dígito verificador, o EPROC possibilita esta prática para você. Os 2 últimos recursos disponíveis na ATP são distribuição de processo por dígito e o impressionante leitor de processos, que faz uma varredura na árvore de eventos
e identifica situações desejadas pelo usuário. Vale a pena desbravar esse último. Qual é a utilidade desse leitor de árvores? Você pode pedir que o eProc faça relatórios de processos que contenham um evento específico e ele coloque esses processos com esse evento específico em um localizador específico. Eu quero, por exemplo, que o eProc faça um levantamento de processos com um evento específico e coloque todos esses processos nesse localizador para que eu faça uma determinada tarefa. Essa é uma das utilidades. Ou seja, o eProc lê petição e o eProc lê árvore de eventos. Ele identifica um evento ou uma petição. E ainda você pode delimitar o número de eventos ou você pode delimitar o prazo do levantamento. Ainda tem esse recurso. Ele é o último, ele fica escondido, mas ele também tem um potencial gigantesco. Então, aqui concluo os comentários a respeito da criação de regra de ATP. Um destaque nessa tela vai para o classificador de conteúdo e o mecanismo de leitura de árvore de eventos. Até o próximo vídeo.